confia nele, e o mais ele fará. Não sei o que você está se passando, não sei o que você está precisando, mas descansa nele e confia que ele vai fazer. Tenho certeza que ele vai fazer. Não sei da sua situação, daqueles que, igual o pastor falou, que tem pessoas no hospital da nossa igreja, pessoas lá, familiares da nossa igreja, que Deus visite aquele lugar agora e cura em nome de Jesus, porque Jesus, quando fazia uma oração para cura, ele não precisava de fazer muita coisa, não. O cego chegou e falou assim: o que você quer? Quer ser curado? Então, esteja curado. Então, não é muito de se falar que se faz acontecer. É só você saber que está pedindo a quem? Pedindo a Deus. Clama a Ele, e Ele vai fazer o que é melhor. Eu quero pedir, amada igreja, agora que abra suas Bíblias. Apocalipse 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, igual semana passada o pastor pegou lá no Salmo 20, no Mateus 24, hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, uma palavra de despertação também, porque tudo que se prega hoje é despertação da palavra. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer despertar você para salvação, para uma vida com Ele. Então, semana passada o pastor trouxe uma pregação também falando dos falsos profetas, falando de tudo aquilo que Mateus 24 fala de tudo isso. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, quem és, que nem és frio nem quente, tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que te vista. Não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e eles comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci, e assim me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, preste atenção nesse versículo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma pequena palavra aqui, é o seguinte: o Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso demais. Por quê? No início de tudo que Ele fez lá, criou o homem, fez para ele o jardim do Éden. Mas devido ao pecado, o que o homem fez? O Senhor pegou, tirou ele do jardim do Éden e prosseguiu. Aí veio lá Abraão, veio Moisés, vem prosseguindo, veio os pequenos profetas, os grandes profetas, Davi, os reis que vieram. Então, logo no Novo Testamento veio Jesus para poder nos livrar de tudo isso. Por que eu quero dizer para vocês isso? Aí o Senhor Jesus veio para nos libertar através da palavra. O Jesus é a palavra. Então, o que acontece? Aí lá no final, lá em Apocalipse 21, o Senhor também ele tem a nova Jerusalém para mim e para você. Então, o que o Senhor fez? O Senhor é maravilhoso demais. Ele fez lá o jardim do Éden e prosseguiu. Agora, para o final de tudo, Apocalipse 21, lê lá para você ver o que o Senhor promete para a sua vida e para a minha vida. Apocalipse 21,
a Nova Jerusalém. O Senhor é tão bom que lá na Lamentações 3, 22, a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aí prossegue, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. No próximo versículo o Senhor fala, o Senhor é a porção da minha vida. Então, irmãos, eu estou só meditando para mostrar para vocês, igual o Salmo 34 fala, vede que o Senhor é bom. Então, o que ele fala? Por que ele é bom? O Senhor ama o ser humano de uma forma sobrenatural. Por que ele faz? Ele faz tudo de bom para a gente. E a gente sendo pecador. Quando o Senhor fala que as misericórdias é a causa de não sermos consumidos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 2, fala, o justo pereceu. Não existe um homem sequer na face da terra que seja reto. O único que foi reto foi foi Jesus que veio. Então, nós temos que enxergar o seguinte, Deus quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor. Então, para que você queira o melhor para a sua vida, eu estou aqui, vou pregar na igreja de Laodiceia, mas antes de entrar entrar na igreja de Laodiceia, eu vou trazer para vocês vou falar um pouco de cada igreja. O que o Senhor pediu e reclamou de cada igreja que tinha problema. Por que igreja? Porque, irmãos, a igreja não é o templo, a igreja é eu e você. Aqui tem pessoas que têm compromisso com Deus. Não estou aqui julgando ninguém, estou falando. No meio do povo de Deus, tem pessoas que têm compromisso com Deus e tem pessoas que estão vindo aqui passear, estão vindo na igreja, estão vindo na igreja. Então, o que acontece? O Senhor conhece o meu e o seu coração. Por isso que o Senhor alerta a igreja. Às vezes algum pregador chega aqui, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para quê? É para alertar você, para você tomar uma posição, tomar uma direção em Cristo, para você ser salvo. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Ele quer salvar a gente. Ele é bom, não bom é eu e você. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. Então, o Senhor quer nos salvar. É para que Ele quer nos salvar. Nós temos que nos prontificar, andar nos caminhos deles e ser fiel a Ele. Então, agora, vamos entrar na palavra aqui. Lá no livro de Apocalipse, no início, quando João foi levado para a igreja, lá para a ilha de Patmos, ele foi levado por causa da palavra de Deus, porque ele não queria renegar a palavra de Deus. Antes dele ir para lá, sabe o que eles fizeram com ele? Eles não estão na Bíblia, não, se mataram na história da Bíblia. Eles fizeram um tanque cheio de azeite e falaram com ele assim, vamos jogar você aqui dentro. Ele falou, não, pode deixa que eu entro aí dentro aí. Aquele negócio fervendo, ele entrou lá dentro, e começou a jogar aquele óleo nele. Aí eles falaram assim, o que está acontecendo com você, meu filho? Esse óleo está quente desse jeito. Ele falou assim, o fogo que tem dentro de mim é maior que esse fogo que está aqui, porque ele estava na presença de Deus. Então, logo em seguida, levaram João para a ilha de Patmos. Chegou na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Senhor. Quando ele estava lá, chegou lá em espírito, o Senhor pegou. Quando ele olhou para trás, ele viu o Senhor e falou assim, ele viu o Senhor e o Senhor falou assim, no capítulo 1 de Apocalipse está falando isso, escreve o que vês. Mas aí ele já manda o recado para a igreja, aí fala assim, eu quero que você mande esse recado para as igrejas. As igrejas que ele fala lá, a igreja da Ásia, era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos entrar então na palavra. A igreja de Éfeso, irmão, era uma igreja também que tinha, toda igreja, tem pessoas que estão na presença, tem pessoas que estão, a melhor pessoa está aqui e ainda procurando melhorar do que está lá fora.
Melhor estar dentro da casa do Senhor, buscando aquilo que é melhor para a vida dela, do que estar lá fora. Então, o Senhor falou com o pessoal de Éfeso. O que o Senhor falou com ele? Deixaste o primeiro amor. Quantos de nós, quando a gente começa uma vida com Deus, você começa todo fervoroso, fazendo tudo que tem que fazer, e logo daí uns tempos você começa a se esfriar, até se desviar. Então o Senhor não agrada disso. O que o Senhor quer? O Senhor quer que você continue firme na presença dEle, continue buscando Ele. Cada dia que passa, você se fortalecer mais na palavra, porque a palavra é que fortalece a gente, a palavra é que te traz segurança, a palavra te traz cura, te traz libertação, te traz fortalecimento espiritual. Se você lê a Bíblia todo dia, você pode ter certeza que você vai se fortalecer cada dia que passa mais e mais. Leia todo dia a Bíblia, você vai ver quanto vai mudar a sua vida. Isso aconteceu com a minha vida. A Bíblia, eu nunca gostei de ler. Nunca gostei de ler na vida. Qualquer coisa que eu ia ler, eu lia a metade. Mas depois que eu conheci Jesus de verdade. Antes eu via falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus é isso. Hoje eu conheço Jesus. E quero que você também busque conhecer Ele a cada dia que passa mais e mais. Sabe por quê? Porque quando você conhece Ele, você começa a fugir daquilo que atrapalha a sua intimidade com Ele. Então, a palavra de Deus, ela te transforma. A palavra de Deus, ela te modifica cada dia que passa. Então, você continua lendo, continua buscando, continua se fortalecendo, porque para não acabar o primeiro amor não pode acabar. Você tem que estar sempre apaixonado por Jesus a cada dia que passa mais e mais. Então, ele reclamou da igreja de Éfeso. Por quê? Porque você abandonou o primeiro amor. E quando ele fala das igrejas, irmãos, são 7 igrejas. Mas tudo que há 3.000 anos atrás foi dito pela palavra de Deus está acontecendo no dia de hoje. Você pode ver o que tem acontecido no mundo no dia de hoje, nas igrejas. Tem acontecido que o povo tem tudo que fala aqui na palavra de Deus, que vai falar das igrejas, está acontecendo. Igual o pastor pregou sobre os falsos profetas. Existem os falsos profetas, sim. Tem um monte por aí. E não é, quando fala falsos profetas, irmão, eles ficam falando, falso profeta não é só pastor, não é só bispo, não é só presbítero, falso profeta também pode ser quem está começando, que na verdade é o seguinte, nós temos que ser exemplo lá fora. Nós temos que mostrar que nós somos homens e mulheres de Deus, pessoas que têm verdadeiramente um compromisso com as coisas de Deus, porque isso que tem atrapalhado o crescimento espiritual da igreja do Senhor na face da terra. O que tem atrapalhado? Os falsos profetas, aquelas pessoas que não têm compromisso, pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá no livro de Gálatas que com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não brinca com Deus não, porque Ele não brinca com você, Ele quer te fortalecer. Brincar com Deus é estar mexendo em coisa errada. Não brinca de servir a Deus. Anda nos caminhos do Senhor. Quando você se dedicar tremendamente na palavra de Deus, tremendamente nas coisas de Deus, Deus vai te honrar em todos os momentos da sua vida. Não importa a circunstância, não importa aquilo que você está passando. Você pode estar passando por enfermidade, passando por problema, mas se você estiver na presença de Deus, Ele te honra. Ele te honra. Ele honra você em todos os momentos da sua vida, mas você tem que, é uma simples coisa, a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. Tem as obediências, tem a desobediência, tem mais desobediência do que obediência no Deuteronômio 28. Então, se você obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus quer para a sua vida,
Mateus fala, pede o que queres e eu te darei. Você pedir, ele vai te dar. Você pediu, o Senhor te dá. Aí as pessoas falam assim, mas como que a gente pode, como que a gente se afasta de Deus assim tão rápido? Sabe o que é? É a distração, uma forma que o inimigo tem de nos distrair da presença de Deus, é quando você, às vezes você pega a Bíblia para ler, te dá um sono, aí depois eu leio. Você ajoelha para orar, alguém te chama, daqui a pouco eu volto para orar. Então, às vezes você pensa assim, poxa, fulano está me atrapalhando eu buscar. Não, não é fulano, não. É o inimigo da sua alma que usa as pessoas para poder te distrair, para poder tirar você da presença de Deus. É isso que ele quer, te afastar. Quando ele vê que você está buscando, ele quer te afastar, ele quer te buscar. Então, não deixe o primeiro amor acabar. Não deixa, fortalece o seu primeiro amor, buscando a intimidade com Deus. Fortalece o seu primeiro amor. Aí nós fomos na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, as duas igrejas que o Senhor não deu muita crítica a ela. Conheça as tuas obras, mas tu és rico. Tu és pobre, mas é rico. Sabe por quê? A igreja era uma igreja pobre, mas é uma igreja que buscava a face de Deus, buscava a face do Senhor. Inclusive, lá tem um caso lá de um bispo lá que ele foi... Eles queriam que ele negasse a palavra de Deus. Ele falou, não nego Jesus de jeito nenhum. Eles botaram fogo nele, lá na igreja de Esmirna. Aí botaram fogo nele e não queimou. Aí aquilo deu um fogo em volta dele. Aí no final, o que aconteceu com ele? Eles viram que ele estava morto, eles mataram ele com a espada. Mas por quê? Porque ele não negou a palavra de Deus. Porque muitas vezes, gente, a pessoa tem negado Cristo. Se chegarem, faça essa reflexão na sua mente agora aí. Se chegarem perto de você e falar assim, você nega Cristo ou morre? E aí? E aí? Pode responder para você mesmo. A sua consciência te julga. Fala com você mesmo. Se Deus, se o inimigo, você vai, entra uma pessoa que e fala, vou matar todo mundo. Fala, pode matar então. Porque a palavra de Deus fala que a morte, o apóstolo Paulo falou que a morte é um passaporte para a eternidade. Se morrer em Cristo, você vai viver em Cristo. Se você morrer em Cristo, você vai estar em Cristo. Se você morrer em Cristo, você vai estar na eternidade com Cristo. Então, não temas. Não tenha receio de falar que você, vergonha de falar que você é crente, não, porque a igreja de Esmirna, eu vi um filme dele, da igreja de Esmirna, desse homem aqui, que muitos morreram. Ele falou assim, vou julgar você por leão. Eu falei, pode julgar. Eu vou te crucificar, pode crucificar. Eu vou te pôr fogo, então põe. Então, muitos morreram lá, porque julgaram por leão, o leão comeu, mas não negaram Cristo. Então, essa igreja é a igreja de Esmirna, porque é uma igreja pobre, mas uma igreja que andava nos caminhos do Senhor. Aí eu vou para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo vivia da idolatria, da prática da prostituição. Existia lá os nicolaítas. Nicolaísta ele era um diácono, na época que Jesus foi julgado, um diácono chamava Nicolau. Só que esse diácono, o que ele fez? Ele começou na trajetória, só que logo em seguida, ele começou já a fugir da palavra de Deus. Começou já a pregar heresias. Então lá tinha essas pessoas. E tinha também lá aconteceu, até na Bíblia fala, em Apocalipse fala de Antipas. Antipas era um fiel escudeiro da parte de Deus, ele era um homem de Deus. Só que esse não foi igual ao apóstolo João, não. Eles julgaram ele dentro do caldeirão de azeite quente e ele morreu. Por quê? Porque não é a igreja, era o povo de lá que não era muito crente. Porque todas essas igrejas têm pessoas, a Bíblia fala que tinha pessoas boas dentro dessa igreja. Agora vamos para Tiatira. Tiatira também era outra igreja que vivia
vivia da imoralidade, acompanhava os traçados de Jezabel. Jezabel era, lá em 1 Reis, fala de Jezabel, que era a mulher de Acabe, era a mulher do rei de Acabe. Então, Jezabel, aqui classifica ela como se fosse tipo Jezabel, lá de 1 Reis, que ela era idólatra, adorava imagens e fazia sacrifício. Então, fazia sacrifício. Então, aí, lá nessa igreja tinha muita adoração, alimentos sacrificados para o inimigo. Então, Deus não agradava nessa igreja. Por isso que ele está falando, olha só, já falei para vocês, 4 igrejas. Agora vamos para a 5ª igreja, a igreja de Sardes. Não tem integridade no que tira. Não tem integridade nas tuas obras. Não tinha firmeza nas obras deles. Então, nós temos que ter firmeza naquilo que nós fazemos na presença do Senhor. Eles não tinham firmeza, eles ficavam sempre só, cada dia que passa, só fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Então, essa também é outra igreja que o Senhor também puniu ela muito, com as palavras dele, o que tinha que ser feito. Agora nós vamos entrar na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas que o Senhor a igreja de Filadélfia, eu vou ler só um pedacinho. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti expus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tem pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei o da sinagoga de Satanás os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados nos teus pés. Saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa é uma das igrejas que o Senhor gostava dela, por quê? Porque era uma igreja que agradava o coração de Deus. É uma igreja que ele falou assim: saibam que eu te amo. É muito bom você poder ouvir de Deus isso. Então, Deus amava aquela igreja porque era uma igreja que obedecia a Ele, fazia tudo que queria. E lá no capítulo 11 dessa própria igreja, tem um versículo que o Senhor fala assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Então, igreja do Senhor, guarda o que você tem. Se não tem, adquira, porque está aqui, ó. A palavra de Deus faz você adquirir tudo isso. Adquira tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. Mas não deixa ninguém tomar a sua coroa, que toma o quê? Não deixa ninguém tomar aquilo que é seu, que é a salvação da sua alma. Então, o Senhor agrada muito dessa igreja. Agora, nós vamos entrar na palavra que é na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que... Laodiceia, irmãos, era uma cidade muito rica. Lá tinha estudo de medicina, tinha tudo que você imaginar de bom lá. Era uma igreja muito rica, riquíssima. Então, eles pouco se importavam com as coisas de Deus. Eles pouco se importavam com a palavra de Deus, se importavam com as coisas de Deus. Então, eles eram muito ricos. E, por serem ricos, eles não estavam nem aí. É a igreja que o Senhor mais exalta. O que ele fala aqui? Ó, quando fala assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quando fala o anjo da igreja, é porque ele escolhia, é igual muitas coisas que o Senhor, nosso Deus, quiser falar para a igreja, pedir para a igreja, a primeira coisa que ele fala é com o pastor da igreja. Ele fala com o pastor vem e vai expor o projeto que tem, alguma coisa que tem para a igreja. Então, o anjo da igreja, ele é responsável pela igreja, é responsável pela minha e pela sua vida. Então, nós temos que, a verdade é o seguinte, nós temos que obedecer o anjo da igreja, ser obediente àquilo que ele fala. Ainda que é o seguinte, na palavra de Deus, quando alguém pregava alguma palavra,
Tinha os bereanos, que eles olhavam dentro da palavra. Então, se alguém estiver pregando alguma coisa que não lhe agrada, olha na Bíblia e chega para ele, você está pregando heresia aí, isso não está escrito na Bíblia, não. Porque muitos pregam a heresia para quê? Para dispersar a igreja, dispersa a igreja fica dispersa. E onde tem palavra de Deus, tem que ter palavra de Deus, a gente tem que estar sempre buscando firme a palavra de Deus para poder fortalecer a gente. Então, esse povo era um povo muito descrente. Não adiantava, tinha muito dinheiro, e a mesma coisa acontece no dia de hoje. Muitas igrejas têm muito dinheiro, mas Jesus não está lá. Jesus não permanece no lugar desse. Muitos lugares, as pessoas entram para a igreja, vêm para o púlpito, vêm para pregar uma palavra, fala só em prosperidade. Realmente a Bíblia fala em prosperidade, sim. Você quer ver a melhor prosperidade que tem? A Bíblia fala lá em Mateus 6,33, fala assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vai ser acrescentada se você buscar primeiro o reino. Mas muitos têm buscado as outras coisas, em vez de buscar o reino. Busca o reino dos céus. Então, eu tenho que buscar primeiro o reino do céu, não é buscar primeiro as outras coisas, não. O que adianta a riqueza? O que o rico falou com o Senhor Jesus? Eu sei disso, você sabe de tudo. O que eu faço para atingir a vida eterna? Vende tudo o que tens e me acompanha. O dinheiro falou alto. Aquele homem, aquele jovem foi embora. Não quis nem saber de nada. E assim está o mundo hoje. Tá, as igrejas de hoje. Quando eu falo as igrejas, eu falo todas as igrejas. Eu incluo todas, porque as pessoas, se eu falar que é só a igreja do outro, eu não estou criticando a igreja de ninguém. Estou falando de igreja de ninguém. Eu estou falando o que a palavra está falando, o que a palavra está dizendo. Nós temos que falar o que a palavra diz. A palavra diz que, por causa disso, de muitos, Mateus 24,12 fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Verdade. Isso é para a igreja do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos olhado muito você está vindo da igreja? Faz a sua parte. Faz a sua parte, busca a Deus, ora, jejua, lê a palavra, busca cada dia, busca a Deus 24 horas com Ele, 24 horas buscando, 24 horas. Está trabalhando, está buscando, onde estiver, está buscando. Seja um espelho onde você, no seu trabalho, na sua casa, na escola, onde você andar, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: verdadeiramente está ali um homem de Deus. Foi o que a sunamita falou com o marido dela, quando Eliseu passou, a sunamita falou assim: está indo ali um homem de Deus. Que você também seja uma pessoa que fala, está ali indo um homem e uma mulher de Deus. Então, irmãos, o que nós temos que ser? Ser representante de Cristo na terra. Não é deixar que o mundo nos afaste de Deus, porque a palavra de Deus que fala que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá. Lá no livro de Tiago fala: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ser amigo do mundo, nós temos que ser amigo do mundo, sabe para quê? Ao invés de trazer eles para cá, nem levar nós para lá. Detalhe de tudo. Aí quando fala isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus falando com João. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, que palavra pesada é essa? O Senhor falar que vou vomitar da boca dele porque não está agradando ele. Porque é melhor você ser morno. Nem morno, nem frio, tem que ser quente. Tem que ser quente, está buscando Deus, busca todo dia, deixa Ele te usar. Igual, você sabe que o mundo está precisando?
Jesus falou, o Senhor procura verdadeiros adoradores. Quando ele busca verdadeiros adoradores, está buscando pessoas que verdadeiramente queiram ter uma intimidade com Ele, queiram ser usados por Ele. Por que que você não vê hoje em dia muitos milagres? Não vê sabe por causa de quê, irmãos? Porque você vê alguns milagres acontecer, falta de dedicação, busca incessante na presença. É busca incessante, não é buscar, não é falar assim, eu vou orar aqui meia hora, um pouquinho, vou ler um pouquinho a palavra. É buscar de verdade mesmo, é buscar intimidade com Deus, jejuar, buscar mesmo, cada dia que passa, você jejuou hoje, há quanto tempo tem que jejuar? É de acordo com aquilo com a sua busca. Você quer ter intimidade com Deus? A melhor forma de adquirir intimidade com Deus, orar, jejuar e ler a palavra. Mas o jejum que sacrifica a sua carne, o jejum te fortalece você para poder Deus te usar mais. Muitos relatos que tem de pessoas que são muito usadas por Deus através de dons, de maravilhas, de alguma coisa, são pessoas que jejuam constantemente e buscam intensamente uma vida com Deus. Então, para que você quer ser usado por Deus, faça tudo isso. Agora, não quer dizer que você, se você está lendo, se você vem na igreja, lê a palavra, está orando, você está garantindo que você vai ser salvo. Mas não fica só nesse parâmetro só de está bom por aqui, não está bom, não. Não está bom, nós temos que buscar mais, buscar uma intimidade, porque quantas vezes a gente nós pedimos a Deus para poder encher esse lugar de adoradores. Quantas vezes, quantas pessoas tem aqui que são mais antigas também, que sabem disso? Quanto Deus fez nesse lugar, quanto Deus trabalhou nesse lugar, quanto Deus trabalhou em trazer vocês para cá, que não vinham para cá, mas hoje estão aqui, e quantos não vieram hoje estão. Então, eu estou repetindo isso, porque isso é muito gratificante para mim, que vi esse lugar pequeno, porque Deus faz maravilhas na vida da gente, Ele faz a todo momento, é só você dar liberdade para Ele te usar. Aí, no versículo 17, fala assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é a palavra de Deus que está falando, irmão. É Jesus falando o que aquele povo era. Aquele povo era um miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque não tinha compromisso com Deus. Não tinha adoração a Deus. Eles tinham adoração ao salário deles, ao dinheiro deles, à vida financeira deles. Não quer dizer, não, Deus prospera sim, Deus abençoa sim. Mas Ele abençoa a pessoa ter bens materiais, buscar aquilo que tem. Deus abençoa sim. Isso não é pecado, não. Você adquirir isso de acordo com a vontade de Deus, e desde o momento que você não ponha o seu coração, o que a palavra de Deus fala? O coração seu, né? Então não podemos enganar isso. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, você não pode achar que o dinheiro é tudo para você, não. O dinheiro, realmente, nós precisamos dele, porque ele ajuda a gente a adquirir aquilo que nós pedimos e clamamos a Deus. Nós temos que agradecer a Deus a todo dia pela vida que nós temos, pela casa que nós temos, pela família que nós temos, por aquilo que não falta nada na nossa casa. Tenho certeza que isso não falta na casa de vocês, mas que não falte nada. Mas a única coisa que não pode faltar na nossa casa é a presença do Senhor. Ele tem que estar constante na nossa vida, tem que estar presente na nossa casa, presente na nossa vida, porque nós precisamos muito dele. Ele é tudo na nossa vida. Jesus é tudo na nossa vida. Versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez,
e unja teus olhos com colírio para que vejas. Quando ele fala, aconselho que de mim compres ouro provado. Ouro provado é a palavra de Deus. Você aprender da palavra de Deus, para você pedir. Aí em Apocalipse fala das vestes brancas. As vestes brancas são as vestes que não estão imundas, não estão sujas. Aqueles que se você tiver com as vestes brancas, você vai estar salvo. Então, quando ele fala dos colírios, fala aqui, ó, e unja teus olhos com colírio. Naquela época, lá também tinha uma produção de colírio muito grande. O que é o colírio aqui? O Senhor está te falando para você, abre os seus olhos, abrir os olhos, para que se você veja verdadeiramente a palavra de Deus, ver a vida com Deus. Abre seus olhos espirituais, para que você veja que o Senhor é o Senhor na sua vida. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O Senhor repreende todo aquele que Ele ama. Ele está falando, está advertindo a igreja, pedindo para a igreja se preparar, para a igreja olhar para Cristo de verdade, para a igreja verdadeiramente buscar a face de Deus. Porque quando a gente fala aqui no púlpito, a pessoa fala que Jesus está voltando, acha que é brincadeira, mas isso não é brincadeira, não. Jesus está voltando, sim. E tomara que quando Ele voltar, você esteja com as vestes brancas, esteja verdadeiramente na presença dEle. Que é, o que Ele fala na palavra dEle? Vou vir como um ladrão. Quando você menos esperar, Ele está vindo. O ladrão, quando vai na casa da pessoa roubar, ele não avisa, não. Ele chega sem o dono da casa saber. Então, assim será a volta do Senhor. Hoje nós temos pregado e falado da palavra de Deus, a gente fala todo dia da palavra de Deus, mas as pessoas não estão nem ligando. Amanhã eu vou, hoje não dá para mim não, estou cansado. Está sempre tendo um obstáculo, mas para as coisas do mundo não tem obstáculo, para as coisas do mundo tudo tem, haja tempo. Não pegam a Bíblia para ler meia hora, mas fica 2 horas na frente da televisão. Não pega a Bíblia para ler 10 minutos ou qualquer coisa, mas está agarrado com o celular. Não sou contra celular, não. O celular foi uma das coisas que o Senhor, uma coisa que foi aprovada por Deus, inventado, que é muito bom demais. É bom que através do celular, quantas coisas você faz de bom, mas cuidado com como que você usa o seu celular. Um detalhe que eu vou esperar, muito interessante aqui, irmãos, tenho visto relatos, cuidado com o teu filho usando o celular. Presta atenção no seu filho. Veja o que o seu filho tem visto no celular. Porque o celular, às vezes a criança começa a ver coisas no celular, coisas que têm atrapalhado, às vezes até estudar, atrapalhado dormir, porque o inimigo, através daquilo ali, ele incomoda as crianças, não deixa as crianças dormir, atrapalha o crescimento da criança. E, pais e mães, cuidado com o que seu filho tem visto no celular. Observa. Antigamente, há muitos anos atrás, não existia celular. As pessoas, hoje, o celular tem atrapalhado. O celular, irmãos, tem atrapalhado a pessoa servir a Deus. O celular tem tirado pessoas da presença de Deus. Não estou aqui julgando ninguém, mas como eu falei no início, a sua consciência te julga, a sua consciência que vai falar com você. Eu não posso falar com você, não posso te julgar. Realmente, a tecnologia, a cada dia que passa, vai aumentar e vai melhorar, vai só aprimorar, mas usa a tecnologia para o bem, usa a tecnologia, não usa a tecnologia para deixar te fazer o mal, porque às vezes você não faz o mal, mas a tecnologia, dependendo do que você olhar na internet, vai te fazer mal, porque nós somos ser humano, nós somos dotados de curiosidade. O celular toca dando um sinal que tem uma mensagem. Se você estiver de joelho orando, vai te incomodar você orando, que você vai olhar e fazer, alguém está querendo falar comigo, mas você está orando. Nós temos que ter, irmãos, reverência com as coisas de Deus. Reverência, sabe o que é reverência? Porque você não vai no fórum e entra de qualquer jeito no fórum, você não vai no fórum de qualquer jeito, chega lá, você fala com o juiz, e sim, senhor.
Aqui dentro é lugar de ter reverência. Quando você entrar a partir daquela porta dentro ali, sabe o que você tem que fazer? Saber que você veio para adorar. Você veio para adorar o Rei dos Reis. Você veio para adorar o Rei da Glória. Veio para adorar o Senhor Jesus. Aqui lugar de adoração. É lugar de buscar a face de Deus. Temos que ter reverência, sim, reverência com Deus. Respeito com as coisas de Deus. Quando você tem reverência com as coisas de Deus, quando tiver, eu pedi, no início do culto, eu falei com os irmãos, vocês adoraram a Deus, agora adore a Deus com seus ouvidos, vocês estão vendo que a igreja está atenta na palavra. Isso é importante, não é? Quando você está pregando a palavra, às vezes você olha para um lado e para o outro, as pessoas estão brincando, estão sorrindo, não. Vamos respeitar, vamos ter respeito. Aqui nós estamos falando das coisas de Deus, não estamos falando das coisas do mundo, não. Quando você está, às vezes, se você for num campo de futebol, você fica atento lá para ver, todo para ver um gol. Fica atento aqui que Jesus quer falar. Jesus quer falar e está falando com você, comigo. Então, coisa interessante que a gente fala, irmão, lá no Salmo 139, o Senhor fala uma coisa interessante. E às vezes a gente está aqui, está falando de tudo. O Senhor sonda os nossos corações. Ele conhece o meu, o seu coração, sabe tudo que nós queremos, sabe tudo que é bom para nós. E as pessoas ficam falando assim, eu vou na igreja. Não pensa você que você vem à igreja. Você pode estar enganando seu colega que você está muito ligado com ele. Você está enganando o pastor, está enganando a membresia, está enganando todo mundo. Mas Deus você não está enganando, não. Deus te conhece. Ele conhece o seu andar, Salmo 139. Ele conhece o seu caminhar. Ele conhece aonde você vai. Ele sabe aonde você fica. Ele sabe aquilo que você faz. Ele sabe tudo. Não adianta você querer esconder. Não adianta você querer maquiar, falar, eu sou um cristão. Tem que provar para homem, não, prova para Deus, que você é verdadeiramente um cristão, que você anda na presença dEle. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que o Senhor está batendo na porta, a verdade é essa. Você está do lado de dentro. A maçaneta está na sua mão. Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear contigo. Se você não abrir, ele não vai arrombar a porta, porque ele é educado. Deus é maravilhoso, Deus é precioso, então ele não vai abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta. Ele quer que você deixe. Abre a porta que ele vai entrar. Quando ele está falando aqui na igreja de Laodiceia, é isso que bato a porta. Refletindo nisso, na palavra de Deus, eu entendi uma coisa, o seguinte, ele estava batendo na porta daquela igreja, sabe por quê? Porque ele não estava lá dentro daquela igreja. Ele não estava lá dentro, então ele estava batendo na porta, tentando entrar, porque ele não estava dentro daquela igreja. Então, deixa o Senhor entrar na sua vida. Deixa o Senhor, quando ele bater na porta de verdade, você já bateu na porta, ele entrou, deixa ele entrar. Sabe o que você tem que fazer? Quando ele entrar, você tranca a porta e joga a chave fora, para ele nunca mais sair da sua casa, nunca mais sair da sua vida, nunca mais te abandonar. Porque você trancou a porta, tranca a porta e deixa ele dentro da sua casa. Leva o Senhor para a sua casa. Deixa o Senhor entrar na sua casa e fazer maravilhas na sua casa. Não deixa que o inimigo entre na sua casa através de palavras. Uma coisa interessante que eu quero falar para os irmãos aqui, sempre quando eu trago uma palavra, eu gosto de falar a respeito disso. Para que a gente busque uma vida com Deus, aqui todos nós, a gente sempre fala isso. Uma coisa muito importante para a gente adquirir aquilo que a gente busca, que é a salvação. Chama-se perdão. Perdão. Às vezes você fala assim, mas é difícil perdoar.
É difícil perdoar? Então você não vai subir para a eternidade. Porque Jesus falou, perguntaram para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. São 490 vezes. Ninguém perdoa isso num dia. Então, o que ele quer dizer para você? Você perdoar sempre. Ah, mas o fulano me fez isso. Não se preocupe com o que o fulano fez, não. Perdoa. Perdoa porque a falta de perdão, ela causa danos na sua vida espiritual, na sua vida material. Quando você não perdoa a pessoa, quando você encontra com ela, você sente uma angústia muito grande. Você não perdoou. Então, aquilo vai te fazer mal. Tem pessoas que não perdoaram. Morreram de infarto. Por quê? Porque não perdoaram. A falta de perdão traz problemas de saúde. A falta de perdão te afasta de Deus. Você, às vezes, tem clamado ao Senhor. Senhor, estou precisando disso, precisando daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor vai te dar. Mas você perdoou? Porque se você não perdoar, você vai orar, vai clamar, vai pedir. E o Senhor, o que o Senhor fala? Se você não perdoa o seu irmão, como é que eu vou te perdoar? Então, em nome de Jesus, aprenda a perdoar. Que você, quando você abrir sua vida para perdoar, você vai receber aquilo da parte de Deus, você vai receber grandes coisas da parte de Deus. Agora, se você não perdoar, mas é muito difícil. Não é difícil, irmão, não é difícil. Se você é verdadeiramente um cristão, não é difícil perdoar. Ainda aquela pessoa, mesmo se você tivesse feito mal, a pessoa vai lá e peça perdão a ela. Mas eu que fiz, ela que fez mal, não, pede perdão. Falta de perdão. Você não vai subir para a eternidade. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Falta de perdão, você entristece o coração de Deus. Faz uma reflexão no que eu estou te falando. Você faz essa consciência, faz uma reflexão, reflete isso. A partir de agora, você vai para casa, faz uma reflexão, observa bastante o que tem acontecido na sua vida, se está tudo certo, se está faltando alguma coisa. Às vezes a falta de perdão está te causando danos na sua vida espiritual e material. Para encerrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nas 7 cartas de Apocalipse, o Senhor repete esses. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja do Senhor. Ouça o que o Senhor tem dito. Ouça o que a palavra de Deus tem dito. O que o Senhor está falando com a igreja. Que a igreja reflita aquilo que Deus está falando. Que a igreja busque com intensidade uma vida com Deus. Porque em breve Jesus está voltando. E nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui buscar algo da parte de Deus. Tenho certeza que Deus falou no seu coração. Primeiro, Ele falou comigo na minha casa. Então, eu estou buscando em qual igreja dessa aqui, qual dessas igrejas que eu encaixo aqui. Você também pode buscar, que você também encaixa numa dessas igrejas aqui. Porque o Senhor, Ele é organizado com as coisas que fala. O Senhor Ele é super maravilhoso. Ele mostrou essas 7 igrejas para pregar para a igreja, mostrar para a igreja o que Ele quer e mostrar para a igreja como que Ele quer que muda. Então, se você ouviu sobre as 7 igrejas, se você tem algo que não está agradando o coração de Deus aqui, muda, transforma, se fortalece numa vida com Deus, se fortalece na palavra. Às vezes você fala assim, esse cara fala todo mundo da palavra, sabe por causa de quê? Porque é aqui que você vai criar intimidade.
aquilo que você adquire intimidade com Deus. Orando, vou repetir de novo, jejuando. O mundo, quando se fala no mundo que ali descobriu uma mina de ouro, eles vão lá, matam um ao outro, para poder, briga, faz um monte de desavença por causa do ouro que está lá. Aqui tem um ouro precioso aqui dentro. Aqui tem coisa preciosa aqui dentro. É só você ter disposição, ter vontade de folhear a cada folha dessa. Ler com muito carinho. Que Deus vai falar com você. Vai revelar para você o que está escrito atrás dessas linhas aqui. O maior tesouro que nós temos é a palavra de Deus. Porque ele te fala da palavra para te levar. Em Apocalipse 21 fala, os fornicadores, 21:8, os idólatras, os mentirosos, os bruxos, eles não atingirão o reino do céu. E aquele que comete pecado, aquele que não faz a vontade de Deus, não vai conhecer a Nova Jerusalém. Eu encerro a palavra pedindo para a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, eu te glorifico e te exalto por tudo. Quero te agradecer e te louvar teu santo nome. Quero pedir ao Senhor com muito carinho, como foi dito aqui no início do culto pelo nosso pastor, que o Senhor visite agora aquele hospital lá. Em nome de Jesus, derrama sobre aquele lugar uma unção de cura agora. Não somente naquelas pessoas que são da nossa igreja, parentela da nossa igreja, mas em todos que estão lá, Pai. Derrama uma unção de cura sobre aquele lugar, porque o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que liberta, que renova e que restaura. Vidas que estão ali, às vezes não estão doentes no corpo, estão doentes na mente. Visita, Pai, cura em nome de Jesus, Pai. Fortalece em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor também que está aqui, tua amada igreja, que o Senhor possa visitar o coração de cada um aqui agora. O Senhor fortalece o coração de cada um. Abre o entendimento de cada um, que a tua palavra possa ter surtido efeito na vida de cada um. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor possa derramar sobre a tua amada igreja agora uma unção sobrenatural sobre a tua igreja agora. Derrama uma unção de cura sobre esse lugar. Se tiver alguém enfermo aqui também, Senhor, cura no nome de Jesus. Se tiver alguém com enfermidade na alma, papaizinho querido, cura em nome de Jesus. Se existe algo que não provém do Senhor nesse lugar, sai agora em nome de Jesus. Purifica a vida de cada um com teu sangue, fortalece a vida de cada um com teu Espírito Santo. Paizinho querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher a vida dos teus filhos com teu Espírito Santo, Deus. Derrama, Senhor, uma unção sobrenatural sobre esse lugar. Cobre esse lugar com teu sangue. Fortalece o crescimento espiritual da tua amada igreja, Paizinho querido. É isso que eu te peço. Visita agora o lar de cada um que está aqui e fortalece o lar de cada um. Restaura vidas. Restaura casamentos, Senhor da glória. Restaura lares. Eu quero clamar o Senhor pela nossa cidade agora. Derrama sobre a nossa cidade uma unção sobrenatural, uma unção, papai, de fortalecimento espiritual. Cobre a nossa cidade com teu sangue, Pai, repreendendo todo mal, toda maldição derramada sobre a nossa cidade. E eu quero clamar o Senhor também aqui agora, Paizinho querido, é pelos pequeninos
caminhos do Senhor, as crianças que precisam da proteção do Senhor, papai, derrama sobre a vida deles uma proteção do alto céus, não só na nossa cidade, mas no nosso país, no nosso universo, papai, repreendendo todo espírito da pedofilia, todos os maus tratos, papai querido, cobre com teu sangue as crianças do nosso universo, papai, que elas possam ter mais carinho da família dos outros, papai querido, onde quer visita essas creches, esse lugar onde as crianças estão, e protege elas com teu Espírito Santo, derrama sobre a vida delas, pai, uma unção de proteção divina. É isso que eu te peço, paizinho querido, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, agradeço o Senhor pela vida de cada um, papai, é isso que eu te peço, te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. 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 Glória, glória, glória. Projetos que existem nesse lugar, que o Senhor possa realizar esses projetos, Senhor, da glória.
Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar mais alguns instantes. Nós já vamos encerrar. Consegui chegar a tempo, né, antes do encerramento. Mas quero, realmente pedir aos irmãos que continuem orando por curas, que assim como nós oramos no início do culto, que Deus ministre, sobre as famílias a cura. Tem alguns irmãos que estão enfermos, algumas famílias, que estão com pessoas internadas, nos hospitais. Ore por cura em nome de Jesus. Irmãos, vamos... Renan está aqui hoje, né? Lá na mídia lá. Pessoal da mídia, Mariana, não? Nada não? Tranquilo? Gente, só lembrando então, dia 29, lá na Praça Félix Martins, vai ter o Aviva Leopoldina. Estaremos lá, dando nosso apoio, nossa contribuição, nossa participação. E se você quiser ajudar no evento, me fala depois no WhatsApp que eu passo o seu nome para a equipe de organização, tá certo? Irmãos, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, estaremos nesse momento ofertando ao Senhor. Pode recolher, os irmãos estarão contribuindo. Se quiser ofertar pelo Pix, tem o QR Code aí na cadeira, fica à vontade, tá? É o seu momento de entregar ao Senhor, uma parte daquilo que você recebeu dele, Deus te abençoa e te dá sempre, aquilo que você, o seu sustento, aquilo para você, até além do seu sustento. Então é o momento de você, em gratidão, entregar ao Senhor uma parte dos seus bens, Que o Senhor continue sempre abençoando os irmãos, abençoando essa igreja. Alguns irmãos têm me perguntado quando vai começar a obra. Ainda não tem uma previsão exata de quando vai começar, porque vai depender justamente dos recursos, E eu sei que final de ano assim já não é fácil, Mas a gente precisa começar, e a gente vai começar em nome de Jesus, o mais breve possível, tá? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Aleluias. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença que está sobre nós. E o Senhor tem sido tão generoso conosco. O Senhor tem feito, ó Deus querido, realmente que o nosso coração, ó Pai, seja sempre cheio de Ti. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor continue, Deus, dando aos Teus filhos, meu Pai, a cada dia a certeza de que o Senhor está ao lado de cada um de nós. Que o Senhor continue, Deus, abençoando e ministrando sobre essa igreja, curas, ó Deus, assim como nós temos pedido. Ministra, Senhor, sobre a família dos Teus filhos, meu Pai. Estende, ó Deus, as Tuas mãos, Senhor, e declara, ó Deus querido, uma palavra de vitória sobre as causas, ó Deus, que às vezes são impossíveis para nós, mas para o Senhor não é. Deus, em nome de Jesus, sustenta, Pai, cada um dos Teus filhos com a Tua santa e poderosa mão, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga: Deus abençoe em nome de Jesus.